Os franceses atacaram a Guanabara por causa do ouro. Ficaram aqui 2 meses e saíram muito mais ricos. E só então o rei de Portugal descobriu que o Rio de Janeiro era a joia mais preciosa da sua coroa. A cidade foi então fortalecida. E em 1763, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil. Você escreveu um livro chamado A Cidade e o Império e que conta um pouco a história da invasão corsária francesa aqui no Rio de Janeiro. Esse lugar é adequado para a gente contar essa história? Acredito que sim. Mais adequado que esse não haveria. Na verdade, a gente está vendo a entrada da Barra, né? Da Barra, a entrada da Baía de Guanabara, aqui atrás, a fortaleza de Santa Cruz, que teve uma função importante na defesa contra as invasões, né? E na invasão francesa de 1711. Portanto, a gente tem um panorama extenso aqui do local onde essa invasão ocorreu. Além do que, né, hoje não está um dia muito bonito, infelizmente, e tem uma certa névoa. Isso faz com que a gente possa se reportar ao dia 12 de setembro de 1711, quando, sob uma espessa névoa, entraram 18 navios corsários, comandado por René de Guet-Rouen, na barra que levava à Baía de Guanabara e que resultou na invasão do Rio de Janeiro. Os brasileiros já estavam sabendo que eles vinham, né? Quer dizer, dias antes já... A Inglaterra mandou avisar. Mandou avisar. Mesmo assim, não se preparou. Não, porque é o seguinte, ele veio com esse aparato todo, 18 navios, 700 canhões, 10 morteiros, quase 6 mil homens. A população da cidade era 12 mil habitantes, incluindo velhos e crianças, mulheres. Imagina ele chegar com quase 6 mil facínoras, né? Sabe? E entrar aqui e pegou uma cidade que era guarnecida por 1.600 homens. Olha a diferença. A diferença, né? Então foi por isso a questão toda é que a cidade não tenha se prevenido. Ela não tinha o aparato de defesa que correspondesse minimamente, fizesse frente àquela invasão tão poderosa, né? O que era o Rio de Janeiro nessa época? Por que esse pirata francês, corsário francês, veio para cá? Bom, 1711 havia um pouco mais de uma década que o ouro fora descoberto nas minas, né? Com a descoberta do ouro, o Rio de Janeiro se tornou o porto de escoamento do ouro para a Europa, para Portugal, e se tornou igualmente o porto de entrada de tudo aquilo necessário para a mineração, principalmente os escravos. Portanto, o Rio era uma cidade que nesse momento, no início do século XVIII, e em 1710, 1711, começou a ter uma importância fundamental, geoestratégica, para o principal produto de exportação da colônia brasileira para a metrópole, que era o ouro. René de Guet-Rouen teve esse saque de pegar os portugueses no Brasil, porque ele achava que aqui eles estariam muito mais desguarnecidos do que nos mares da Europa, onde eles contavam com o apoio da Marinha da Inglaterra e da Marinha da Holanda. Eles entraram em 4 horas, beneficiados pelo nevoeiro na Baía da Guanabara, né? O nevoeiro que encobria os navios, foram bombardeados de um lado a outro, de Santa Cruz e de São João, mas mesmo assim conseguiu furar o bloqueio. Teve 300 homens fora de combate, mas era muita gente. Ele pôs uma tropa de elite em cima da Ilha das Cobras, de 500 homens, e esses 500 homens detonaram o Rio de Janeiro. René de Guet-Rouen era um corsário, saqueava como um pirata, mas com todo o apoio de um monarca.
O rei da França, Luís XIV, lhe concedeu um documento que dava a atribuição de roubar os navios inimigos. O Duguay-Trouin levou um ano para montar essa empresa, somando o capital do empresariado de Saint-Malo e a marinha do Luís XIV. Né? Ele chegou arrasando tudo e o governador fugiu e foi apelidado de Vaca. A cidade se apavorou, todo mundo fugiu, o governador fugiu, a polícia fugiu, fugiu todo mundo. Ele tomou uma cidade vazia e dominou essa cidade durante 50 dias à espera do resgate, como qualquer bandido. Ele mesmo tentou interferir nos saques. Ele condenou à forca uns 3 dos homens dele. Ele tentou coibir o vandalismo, mas não conseguiu. A cidade foi arrasada de todo jeito. Foi saqueada mesmo. De todo jeito. Duguay-Trouin pediu um resgate tão alto para devolver a cidade aos seus habitantes que só foi possível pagar isso em 3 prestações. Imagina, ele ficou esperando e ameaçando. Se não recebesse o dinheiro, ele mandava a cidade para o espaço. René Duguay-Trouin não precisou tomar novas medidas agressivas. Moradores e autoridades do Rio de Janeiro colaboraram com suas exigências para não perder suas vidas. Após 2 semanas de negociações, os portugueses concordaram em pagar o equivalente a 2 milhões de libras francesas. Quando os navios retornam para a França, levam 600 quilos de ouro, 610 mil cruzados, 100 caixas de açúcar, 200 bois, escravos e dezenas de outros itens. A expedição, em parte financiada com dinheiro oficial francês, havia rendido quase 100% de lucro. Quem pagou mesmo pela invasão dos franceses foi a população do Rio de Janeiro, que na época era a Praça do Rei, e eram os portugueses que estavam aqui, e era Portugal que ele queria pegar, né? Pegar longe do cerco na Europa. E a população acabou pagando tudo, porque foi cobrado dela, em 4 anos, a prestação desse resgate.